princípio da casa dos pombos. Vamos supor que um grupo de 7 pombos voe para dentro de 6 casas. Visto que há 7 pombos e 6 casas, pelo menos uma dessas 6 casas deverão ter no mínimo 2 pombos. Para ver que isto é verdadeiro, olha, note que se cada casa tiver no máximo um pombo, como está mostrando aí a figura, no máximo, aí o que acontece com o 7º pombo? Vai ter pelo menos uma casa com 2 pombos. Pode até acontecer que todos os pombos fiquem na mesma casa. Mas se eu distribuir igualmente, se eles forem distribuídos igualmente, a gente garante que uma caixa, uma dessa casinha vai conter 2 pombos. Então, quando a gente fala, se 7 pombos voam para 6 casas, uma casa tem 2 pombos. Eu não estou dizendo que uma casa tem exatamente 2 pombos, eu estou dizendo que uma casa tem pelo menos 2 pombos. Porque se todos os pombos, cada um fica em uma casa, aí o 7º pombo vai estar em alguma outra casa e vai ter, essa casa terá 2 pombos. Então esse é o teorema, que é conhecido como o primeiro princípio da casa dos pombos, que diz que se K mais 1 ou mais objetos são colocados em K caixas, então no mínimo uma caixa conterá 2 ou mais objetos. Então vamos ver alguns exemplos. Em um grupo de 367 pessoas, pelo menos 2 possuem o mesmo dia de nascimento, pois existem 366 possibilidades. Então aqui nesse exemplo, as 366 possibilidades seriam as casas e as pessoas sendo distribuídas, digamos, se fosse igualmente, cada uma com a data de nascimento. Então, a pessoa de número 367 iria ter uma data igual a uma dessas outras 366. Um outro exemplo, em qualquer grupo de 27 palavras inglesas, supondo que nesse alfabeto existem 26 letras, existem pelo menos 2 que começam com a mesma letra, pois existem 26 letras no alfabeto. Então, as casas aqui nesse exemplo seriam as letras, e aí vem as palavras para serem colocadas na casa, né, entre aspas, onde ela tem a primeira letra. Quantos estudantes existem numa turma para garantir que pelo menos 2 estudantes possuam a mesma nota no exame final, se a nota do exame varia entre 0 e 100 pontos? Então, veja, se a nota do exame varia entre 0 e 100 pontos, eu tenho 101 possibilidades de notas diferentes. Então, é como se fosse as casinhas dos pombos, tá? Então, tenho 101 notas diferentes, de 0 até 100. Eu quero garantir que pelo menos 2 estudantes possuam a mesma nota. Então, para eu garantir isso, eu sei que se eu tiver 101 estudantes, eu posso ter 101 notas diferentes. Então, para eu garantir que pelo menos 2 possuam a mesma nota, eu preciso ter 102 estudantes. Então, minha resposta é 102. Entre um conjunto de 21 dígitos decimais, quantos são os mesmos? Veja, quais são os dígitos decimais? Eu tenho os dígitos decimal 0, 1 até 9, que seriam as minhas casas. Então, eu tenho 10 dígitos decimais.
certo? Se eu tenho 21 dígitos, quantos são os mesmos? Então, supondo que os 10 primeiros, eu coloque aqui cada um em uma casinha, que fossem os pombos, né? Os dígitos. Os pombos é que eu tenho as casas, que são os dígitos. Aí, os 10 seguintes, eu vou colocando de novo, distribuindo igualmente nessa situação, porque todos poderiam estar na mesma casa, mas é quando eu pergunto pelo menos, eu garanto que pelo menos quantos são os mesmos. Então aqui eu teria 2 em cada casa. Então, mas como são 21, o último vai perguntar, e eu? Como se fosse aquele pombinho último. Aí iria estar em uma dessas casas. Então a minha resposta seria 3, né? Eu garanto que 3 são os mesmos. Isso nos leva à generalização do princípio da casa dos pombos, tá? Então, é um outro teorema que diz, vamos ver o enunciado desse outro teorema, que é conhecido como a generalização do princípio da casa dos pombos. Se N objetos são colocados em K caixas, então existe no mínimo uma caixa que contém pelo menos N sobre K, função piso de N sobre K objetos. Piso não, desculpe, função teto de N sobre K objetos. Então veja, no nosso exemplo dos 21 dígitos decimais, né, as casas, né, são as caixas, né? Então eu tenho 10 casas para colocar em as caixas para eu colocar N objetos, que eram 21 dígitos, tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, por que aproxima para cima? Porque, veja, quando eu tenho 21 dividido por 10, vai dar igual a 2,1. Não existe 0,1 objeto. Os objetos são inteiros, tá certo? Então, é como se fosse o objeto seguinte, vai colocar em que caixa, tá certo? Então, aqui essa resposta é igual a 3. Nos próximos vídeos, eu vou gravar para vocês alguns exemplos desses princípios.